Seguinte, é a aula da semana sobre relativismo cultural. Do que se trata, então, este conceito, o que representa, o que ele contribui para a antropologia e para nós compreendermos melhor as culturas humanas. Então, a gente viu na aula passada sobre evolucionismo cultural, que havia, principalmente ali no final do século XIX, uma corrente teórica extremamente preconceituosa, etnocêntrica e racista, que dividia a espécie humana em raças, dizia que existem raças superiores e raças inferiores. Dizia que essas características físicas diferentes, como cor de pele, cabelo, formato do olho, tamanho do nariz, enfim, que características físicas biológicas determinavam comportamentos culturais e que, portanto, nessa lógica, a raça mais evoluída teria comportamentos mais evoluídos e a raça menos evoluída teria comportamentos menos evoluídos. Um seria civilizado, o outro seria selvagem. Essa visão ela foi muito comum, beirando teorias de eugenia, que era o quê? Vamos eliminar as raças e os grupos inferiores e menos evoluídos e vamos incentivar a pureza da raça mais evoluída. Então, esse discurso evolucionista ele vai se desenvolver e vai ganhar muito terreno. E aí surge, no início do século XX, uma corrente da antropologia contra essa visão evolucionista. A gente tem lá um antropólogo chamado Franz Boas, nos Estados Unidos, que vai produzir uma série de pesquisas que vai combater essa visão. Porque afinal ela não tem evidência científica, ela é muito mais uma ideologia, esse evolucionismo, uma ideologia utilizada para justificar a dominação dos povos europeus em relação aos outros povos não europeus. E aí o Franz Boas vai desenvolver uma antropologia culturalista de combate a essa visão racista que ganhava áreas aí de ciência. E o Boas, então, a partir das suas pesquisas, desmonta qualquer possibilidade de você achar ou acreditar que o evolucionismo ele é científico. E o Boas, então, nas suas pesquisas dos grupos culturais humanos, da diversidade cultural humana, traz uma série de contribuições. Eu vou destacar aqui duas, que são as mais importantes aí para a gente começar a entender melhor o que são as culturas humanas. A primeira delas é que o Franz Boas ele vai, acho que não existe essa palavra, mas vamos pensar assim, ele vai desbiologizar o conceito de raça. Algo que hoje a biologia demonstra, de que a nossa espécie ela não é dividida em raça. Tem uma raça só que é a raça humana. Ponto. E o Boas, antes disso, faz o quê? Combate os evolucionistas e vai dizer: é um erro você acreditar que características físicas e biológicas vão condicionar ou vão determinar certo comportamento cultural. É só fazer um teste simples, pegue uma criança branquinha, de olho azul, cabelinho loiro, nascido na Europa, e crie ela numa tribo africana, numa tribo da América do Sul, numa tribo asiática, da Polinésia, sei lá. Não é porque essa criança nasceu com características físicas, biológicas europeias que ela vai desenvolver a cultura europeia. Isso não está no DNA. As minhas características físicas não determinam o meu comportamento cultural. O que acontece é o que? Minha cultura estará de acordo com o grupo no qual eu serei socializado.
não é pré-determinado biologicamente. Então, raça não faz sentido como algo que determinaria a cultura. Primeiro, porque raça é uma só, a raça humana. Aí, segundo, porque não há evidência de que característica física vai determinar comportamento cultural. E aí o Boas vai dizer, olha, não existe essa concepção. Se não existe, eu coloco por terra todo fundamento evolucionista. Porque então não há, como não tem raça superior nem raça inferior, somos todos a mesma raça, não há também cultura superior nem cultura inferior, porque essa raça não condiciona e não determina comportamento. Aí, no segundo aspecto, então, importante, é que o Boas vai dizer, então se eu quero estudar a cultura, eu não posso usar a escala superior-inferior, porque isso não existe. O que existe é que são culturas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, hábitos, costumes diferentes. Nenhum deles é melhor e nem pior. Evitar as duas posturas que a gente tende a fazer, que é fazer um elogio à cultura diferente, dizer, olha, essa cultura é muito boa, é superior, ou fazer uma depreciação, essa cultura é ruim, ela é inferior. Não tem isso. São concepções, maneiras diferentes de construir os padrões culturais humanos. Cada grupo constrói ao seu modo. E se então cada grupo constrói ao seu modo, a proposta do Franz Boas é relativizar, de maneira que cada cultura passa a ser compreendida pela sua própria lógica. Então eu tenho que parar de analisar a cultura diferente a partir dos meus critérios, porque eles são meus, da minha cultura. Então eu não posso analisar a cultura do outro a partir do meu critério. Cada cultura tem uma lógica interna. A gente gosta muito de julgar, de colocar defeito, de elogiar culturas diferentes. É esse procedimento que não deve ser feito. Porque vários elementos culturais só fazem sentido para aquele grupo. E como eu não pertenço àquele grupo, é óbvio que eu não vou perceber a importância daquilo. Então, sei lá, os portugueses europeus, quando vieram aqui, tiveram contato com os indígenas aqui, eles não entendiam os padrões culturais dos povos indígenas aqui do Brasil e desenvolviam o quê? Um desdém, um preconceito, um etnocentrismo, e que justificava a dominação e o massacre. Então, o Boas está dizendo, olha, você precisa relativizar, certo? Você precisa saber que essas culturas são apenas e tão somente diferentes, não são desiguais, são diferentes. E se eu quero entender, eu tenho que entender a lógica interna da cultura. Daí o trabalho de campo na antropologia ele passa a ser muito importante. As pesquisas de cultura em antropologia passam a contar também com o recurso de trabalho de campo, do cara ir lá. Bom, se eu quero entender o povo Yanomami, eu vou ter que aprender a língua dos Yanomamis, eu vou ter que conviver com os caras, eu vou ter que tentar entender a lógica interna da cultura dos caras, sem ficar julgando a partir do meu critério. Isso é o relativismo, essa postura de o valor da cultura, quem julga é a própria cultura. É um padrão interno, não posso julgar de fora. Beleza? Então, isso é o relativismo. Com isso, o evolucionismo fica para trás, ele não tem mais validade científica. Ninguém hoje trabalha com os critérios evolucionistas dentro da ciência. É claro que ideologias racistas, regimes políticos racistas, essa concepção evolucionista continua, mas ela não é correta do ponto de vista científico. Beleza? Ficar por aqui então, gente. Até mais.